ver os vossos rostos e podermos estar juntos à volta do centro aglutinador mais maravilhoso que existe, que é a Palavra de Deus. Deus colocou no meu coração falar-vos um pouco acerca daquilo que cantamos há pouco e que oramos agora: conhecer o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz para nós crescermos, entre outras coisas, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Conhecer o Senhor Jesus Cristo é uma tarefa que a gente pode e deve começar, mas que a gente nunca vai acabar, porque Ele é muito grande. E aquilo que temos que conhecer acerca dele é de facto infindável. E eu esta noite eu quero dizer um pouquinho de algo que nós precisamos de conhecer dele. Mas eu quero, antes de começar, dizer-vos que antes de nós conhecermos qualquer coisa acerca do Senhor Jesus Cristo, que há muito para conhecer, como eu disse, e olhai só para o apóstolo Paulo, aquilo que ele diz acerca do conhecimento dele, que ele diz que nunca tinha... Era uma obra inacabada e que nunca ia acabar. E pelos séculos dos séculos nós vamos conhecê-lo. Reparem que quando Paulo fala da graça de Deus, ele diz que Deus vai precisar dos séculos, que é um sinónimo de eternidade, para que Ele nos revele as abundantes riquezas da sua graça para connosco. E o que é a graça? Ficaríamos aqui o resto da nossa vida a falar do que era a graça. Mas a graça de Deus, acima de tudo, é Jesus Cristo. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, através dele. Por isso, pelos séculos dos séculos, vamos precisar dos séculos para o conhecer. Mas o conhecimento que podemos e devemos ter acerca do Senhor Jesus Cristo tem que começar com isto. Precisamos de conhecê-lo primeiro como nosso Salvador. E eu não sei se todos os que estão aqui esta tarde, ou fim de tarde, ou princípio de noite, se já conhecem Jesus como seu Salvador. É chave, é fundamental. Sem este conhecimento, nem adianta nada ter outro conhecimento acerca dele. E por isso eu faço daqui um apelo para que vocês o conheçam como o vosso Salvador. Deixai-me, a ver se eu consigo, pela graça de Deus, em 2 tempos, dizer a importância disto. Se vocês quiserem ir para o céu e quiserem ser salvos, porquê é que vocês acham que Deus vos deve salvar? Vocês chegam lá e Deus está lá e vocês dizem: eu quero entrar. E Ele diz: mas queres entrar porquê? Vocês acham que pode entrar no céu assim, de qualquer maneira? Não há nenhuma pessoa que possa entrar no céu de qualquer maneira. Olha, a Bíblia diz que Deus é santo. Não pode ver sequer o pecado. E quando olha para nós, Ele só vê pecado. Como é que eu posso entrar no céu? Eu sou pecador, eu tenho pecados. E então a boa notícia, a extraordinária e maravilhosa notícia que Deus nos dá, é que quando Jesus Cristo veio cá à Terra, sabem o que Ele veio fazer? Ele veio fazer uma coisa que nenhum de nós podia fazer. Nunca pode fazer, nem nunca fará. É viver uma vida perfeita. Foi a única pessoa que, desde que nasceu até que morreu, viveu uma vida perfeita. Sem pecado, sem falha, uma vida perfeita. A Bíblia diz que aquilo que nós fazemos na vida é comparado a roupa. E então a Bíblia fala nos nossos atos justos, aquilo que fazemos bem feito, como justiça. E os nossos atos de justiça são um manto de retalhos. Nenhum de nós, na nossa vida, pela forma como vive, consegue produzir melhor que um manto de retalhos. Ou seja, a nossa vida está cheia de emendas, está cheia de remendos. Não conseguimos cobrir-nos
com uma veste perfeita. Está cheia de costuras. A minha camisa tem uma costura aqui, tem outra costura aqui, e mais outra ali, e mais outra aqui. E a vossa roupa também. Não é só a minha. Mas não é apenas a camisa física. É a nossa vida. Está cheia de emendas. Está cheia de retalhos. A vida de Jesus, não tem emendas. Não tem retalhos. E isso é descrito maravilhosamente de uma forma figurativa na túnica que ele tinha. Que diz a Bíblia que era uma túnica que o cobria sem costura. Por isso era tão cara. Ele tinha uma túnica sem emendas, sem retalhos. Que é representativa da vida perfeita dele. Quando Jesus foi à cruz, ele deu a túnica aos pecadores. Eles é que ficaram com ela. Que é isso que Deus quer. Deus quer que tu fiques com a vida perfeita dele para ti. Tendo ele levado para si a nossa vida imperfeita. E quando Deus olhou para ele lá na cruz, só viu emendas, remendos, que eram os meus remendos, as minhas emendas, e viu uma vida imperfeita, e ele foi julgado como se fosse um imperfeito, como se tivesse feito coisas erradas que não fez. Porque ele vestiu a nossa roupa. Ele vestiu a roupa do pecador. Ele vestiu a roupa do réu. Ele apresentou-se como um réu que não era e foi condenado como tal. Para que agora, se eu percebendo isto, crer nele como o único que me pode salvar, ele me vista a sua veste perfeita, a sua túnica sem emendas. Para quê? Para que eu, chegando ao céu, ele me deixe entrar. E porquê que ele me deixa entrar? Porque olha para mim e não vê o espelho. Olha para mim, o que é que eu vejo? A túnica. A vestido. O vestido, para utilizar a linguagem da Bíblia, com vestes de salvação. Se vos apresentardes como estáis, em vós mesmos, aparecereis lá, com vestes que vos cobrem, de coisas boas que fizestes, é verdade, mas de coisas erradas que também fizeste. Isto é para todos. Todos vocês têm que ter coisas boas e todos vocês têm que ter coisas erradas. Por exemplo, a vossa roupa espiritual está cheia de emendas. Por isso, o apelo que eu faço, antes de eu continuar, é que vocês conheçam Jesus como o vosso Salvador. E então, mesmo no vosso lugar, vocês podem dizer, Senhor, eu não tinha percebido isto. Mas eu quero te agradecer a tua amor por mim. Quando Deus olhou para a cruz, não viu a vida perfeita de Cristo. Viu a minha vida imperfeita. E por isso ele foi condenado. Para que agora, quando eu chegar à presença de Deus, Deus olhe para mim e não veja a minha vida imperfeita e veja a perfeita vida de Deus. Percebe? É perceber isso. Agradece-se a Deus. Isto me salva. Eu creio em ti como Salvador. Eu creio que foste o único que fizeste o que era necessário ser feito e que podia ser feito para eu apresentar diante de ti perfeito. Por isso é que a Bíblia diz. Sabem o que a Bíblia diz aos crentes? Àqueles que já creram. Já vos revestistes de Cristo. Vocês não podem aparecer lá despidos de Cristo. Ou apareceis lá vestidos de Cristo e entrais, ou se vos apresentardes lá em vós mesmos, ficais fora. Revestidos de Cristo. Credo nele para o Salvador. Conhecer Cristo. Quando queremos nele como nosso Salvador, precisamos de crescer. E eu vejo aqui muitos de vocês que já vos conheço há muitos anos, que andais aqui, já crentes. Alguns de vocês chegaram aqui descrentes e agora sois crentes. Vocês precisam de crescer agora no conhecimento de Cristo. Ele quer que vocês conheçam muita coisa dele. Eu vou-vos dizer coisas simples, mas que eu espero que sejam uma ajuda para vós. Primeiro, em Lucas, no capítulo 4, no versículo 16, nós lemos assim. Lucas 4,16. Diz assim a Bíblia. A Bíblia diz: e chegando a Nazaré, Jesus, é dele que a Bíblia fala. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. É apenas isto. Vou ler outra vez. 4,16 de Lucas. Chegando a Nazaré, onde fora criado,
entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Eu, nesta passagem, quero que vocês percebam uma coisa. Nós precisamos de olhar para Jesus e vermos nele a salvação que temos, porque só temos salvação nele. Já falei disso. Mas precisamos de olhar para Jesus e vermos nele o exemplo de vida que precisamos de ter. E a que é que eu me refiro baseado nesta passagem? O que nós aprendemos nesta passagem e noutras passagens da Bíblia é que nós agora, se já somos crentes, se já confiamos em Cristo, uma das preocupações que nós precisamos de ter é de criar bons hábitos. Precisamos de ter hábitos. Sabem que o cristão é uma pessoa de hábitos? O perdido não é pessoa de hábitos, é pessoa de vícios. É a mesma coisa, só que uma é boa e a outra é má. Nós precisamos agora de criar bons hábitos. E qual é o bom hábito que nós precisamos criar segundo esta passagem? A Bíblia diz que, chegando Jesus a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Ele tinha estado. Porquê? De entrar na sinagoga. Vocês precisam de criar o hábito de vir ao culto. Vocês precisam de criar o hábito de ouvir a palavra de Deus. Eu não estou cá porque eu não sei o que é que se passa aqui. Eu não sei se tu estás cá hoje e já não vinhas cá há 10 semanas. Ou se não vinhas cá há 3 meses, ou 10 meses, ou há 1 ano. Eu não sei. Mas se porventura estás numa situação dessas, eu quero fazer aqui um apelo. Se quiseres crescer no conhecimento de Jesus, que precisas de criar o bom hábito de ouvir a palavra de Deus. Torna isso um hábito. Não venhas cá esporadicamente. Não venhas cá hoje e só vens daqui a não sei quanto tempo. Cria o hábito de vir ouvir a palavra de Deus. Jesus tinha este hábito. De quê? De ir à sinagoga. Este hábito é um hábito importante para que vocês o comecem a incutir nos vossos filhos. Jesus não criou este hábito quando tinha 30 anos de idade. Como temos aqui, nesta altura, ele tinha cerca de 30 anos de idade. Não foi aos 30 anos de idade que ele criou o hábito de vir à sinagoga. A Bíblia diz no versículo 16, chegando a Nazaré, onde fora criado. Ele andava por outras paragens. Ele foi criado na cidade de Nazaré e depois andou por outras cidades. E um dia, ele foi à cidade onde ele foi criado, a Nazaré. E como era hábito, quando ele era pequenino, ele foi à sinagoga. Ele, quando era pequenino, tinha o hábito de ir à sinagoga. Vocês precisam de incutir nos vossos filhos este bom hábito de ir ouvir a palavra de Deus. Quando nós temos um hábito, é uma coisa que nós já não conseguimos viver sem ela. Hábito quer dizer isso. Eu já não consigo viver sem isto. Vocês têm que chegar ao ponto de dizerem assim: eu não consigo viver sem ir ao culto. Eu não consigo viver sem ir ouvir a palavra de Deus. Eu preciso de ouvir a palavra de Deus. Já se tornou um hábito. Certo? Na vida cristã, nós precisamos de criar bons hábitos. A Bíblia fala de mais hábitos. Nós precisamos de criar o hábito de orar. Vocês têm o hábito de orar? Ou vocês levantam-se de manhã, acordam, vão para aí fora e nem oram? Orar é uma coisa muito importante, sabe? E podemos falar aqui, não sei quanto tempo acerca de orar. Mas só quero dizer uma coisa básica. Sabe o que quer dizer orar? Eu não consigo viver sozinho. Eu preciso. É o que quer dizer. Sabe o que quer dizer quando vocês não oram? Sou independente. Não preciso de Deus para nada. Sou autossuficiente. E vou por aí fora. É isso que vocês querem? Criem o hábito de orar. Criem o hábito de dar graças a Deus pelas refeições. Ouvi falar de um crente que, até quando estava muito doente, quase a partir deste mundo, ele tomava medicamentos e quando lhe levavam um copo de água e lhe davam um medicamento para ele tomar, ele nunca ingeriu um medicamento sem dar graça. Criem este hábito. Quando fores lá fora e comerdes um gelado, agradeçam um gelado. Quando fores lá fora e beberdes um 7-Up, deem graças pelo 7-Up.
Deem graças por tudo. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Criai o hábito de ser agradecidos. Criai o hábito de fazer um culto doméstico em casa. Vocês fazem culto doméstico em casa? Vocês são uma família? O que é o culto doméstico? É um culto a Deus. Em casa. Vocês estão interessados. O quê? Há muita gente que fica muito atrapalhada. Porque não conseguem fazer, sabem porquê? Querem fazer uma coisa muito complicada. Querem fazer um culto bonito. Uma hora. Claro que não vão longe. Fazem mesmo uma hora, porque para amanhã já não tem tempo, já não fazem. E depois nunca mais fazem. Façam um culto simples. Juntem a família. E quem tiver crianças particularmente, isso é muito importante. Nunca pode ser uma coisa longa. Leiam nem que seja só um versículo da Bíblia. Não se ponham a ler um capítulo inteiro. Leiam uma pequena porção. Pode ser apenas um versículo. Orem. Se quiserem, podem ler qualquer coisa sobre o versículo. Talvez um devocional, daqueles que vão diário. Ajuda. Ou até podem nem fazer nada disso. Leiam a Bíblia. Um versículo. Orem. Sabe quem é a responsabilidade disto em casa? O homem. Na Bíblia, o homem é responsável pelo altar da Bíblia. Lê da Bíblia, atenção. Lê de Gênesis. Por isso, homens, sabem sobre quem entende a responsabilidade do culto doméstico lá em casa? Não é sobre as vossas mulheres. É sobre vocês. E então, pensem neste assunto dos bons hábitos. Há muitos bons hábitos. A Bíblia fala de Jesus, dos hábitos de Jesus. Ele tinha outros hábitos. Eu vou citar apenas mais dois, para não perdermos tempo. Ele tinha, por exemplo, nós lemos, era-vos pedido para lerem comigo Lucas 22, 39, um pouco mais à frente. Mantenham Lucas 4, que a gente vai lá voltar várias vezes. Em Lucas, no capítulo 22 e no versículo 39, nós lemos ali o seguinte: e saindo, lemos Jesus, saindo, foi como costumava. Notem que era um hábito. Ele costumava fazer isso. Sabe o que eu vou fazer? Sabem que oração está aqui? A oração dele no Getsemane. Todo mundo olha para a oração do Getsemane em que ele transpirou gotas de sangue e pensa que foi uma única vez que ele esteve ali. Ele fazia isto habitualmente. Não foi a primeira vez nem a última vez que ele foi ao Getsemane. Era hábito ele estar lá a fazer isto. Olha, está lá escrito. Saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava. E depois temos aqui a oração dele no Getsemane. Hábito de orar. Há um hábito muito importante que Jesus tinha e que é muito importante que vocês tenham. Olhem para ele porque eu tenho esse hábito. Eu conheço. E nisso estou à vontade para falar ao contrário. Sigam-me. Eu tenho esse hábito. Aprendam com ele. Sabem qual é? O hábito de falar de Cristo às almas. Criem esse hábito. Não falem de Cristo a uma alma só quando o rei faz anos. Criem o hábito de permanentemente estarem a falar de Cristo às almas. Jesus fazia isso. Olha o que está escrito. Lemos, por exemplo, ele ter esse hábito quando nós lemos em Marcos no capítulo 10. Vamos a Marcos, antes de Lucas, temos o Evangelho de Marcos, e no capítulo 10, sabem o que é que nós lemos? E em Marcos, no capítulo 10, lemos assim no versículo 1, notem bem, diz a Bíblia: e levantando-se dali, foi para os termos da Judeia, além do Jordão, e a multidão de crentes, se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Ele tinha o costume de falar às multidões. Eu ontem fiquei muito contente porque fui a um casamento, ao longe. E houve uma rapariga que me diz que eu só quero que me diz isso. Eu não sou da sua religião, mas eu quero que você acredite que vocês possam. Eu tinha falado na salvação. Há
à multidão, ele estava mais de 200 pessoas. Cria o hábito de falar de Cristo às pessoas. Vocês vão ficar surpreendidos com a reação delas. Vão ficar surpreendidos. Se vocês não falarem, não vai acontecer nada. Se vocês falarem, vocês vão ver o que é que vai acontecer. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque alguém me falou. Sabem por que vocês estão aqui? Porque alguém vos falou. Sabem por que alguns ainda não estão aqui? Porque nós não temos falado, ainda não queremos o hábito. E se criarmos o hábito, vocês vão ver muito mais pessoas vão estar aqui. Muito importante, nós vemos isto. E agora queria chamar a vossa atenção para o seguinte. O Senhor Jesus Cristo queria estar não apenas na terra onde ele estava, mas fora dela. Repare, Jesus agora não vivia em Nazaré. E ele foi a Nazaré. Alguns de vocês, às vezes vão de férias. Estamos à altura de férias. Ou vão em trabalho. E têm que ir a outra terra. Se calhar ao estrangeiro. Se calhar mesmo no país, num sítio qualquer. E sabem uma coisa? Alguns, quando vão de férias, também fazem férias de Deus. Como é que é possível? Vocês conseguem fazer férias de Deus? Imaginem se eu também fizesse férias de vocês. Como é que era? Imaginem Deus assim. Olha amigo, eu vou de férias e agora olha, estás, entrega-te dinheiro. Acham que eu vou? Então não façam férias de Deus. Jesus foi a Nazaré. E também é que nós vemos aqui. Quando ele chegou a Nazaré, como era o seu costume, ele foi. Hoje recebi uma mensagem de uma crente, agora à tarde, que está de férias no Algarve. E na mensagem dizia assim: hoje de manhã fomos ao culto à Igreja Batista em... lá no sítio, já não lembro até. Lá no Algarve. Olha, vê se eu consigo dizer muito rapidamente. Sempre que eu vou para qualquer lado, porque eu tenho o hábito de ir ao culto. E quando uma pessoa tem o hábito que não consegue viver sem o culto, eu não consigo ir para lá de nenhum. E lá onde eu estiver, não ir ao culto. Eu procuro o que acontece. Um dia fui a Londres. E quando fui para Londres, eu preocupei em saber onde é que havia crentes. Fizeram 3 moradas. Vai para o lugar. Este. Em Londres. Eu no domingo de manhã pego na primeira morada, vou à primeira morada. Chego à primeira morada e aquilo tinha 3 de areia. E uma praceta diferente. Tinha o nome de um homem a praceta, que eu vi, que eu estava lá à espera, porque antes de eu chegar à conclusão que tinha 3 de areia, eu estava à espera de tudo isso. Eu fui lá espreitar e vi que aquilo estava mesmo fechado. E então, tinha uma placa lá, no centro da praceta, com o nome de uma pessoa, que eu não lembro o nome dela, em inglês, e que dizia assim, ao contrário do que é habitual. Porque o habitual era assim, nasceu no ano tal, morreu no ano tal, certo? Então estava escrito, era assim, nasceu de novo no ano tal, e partiu para o Senhor no ano tal. E assim, olha, aquilo já chamou logo a atenção, isto é normal. Ou seja, aquela praceta, provavelmente o crente que ele estava identificado naquela praceta, teria a ver ali com aquela casa antiga que a terra estava fechada, ficou na história. Grande crente da prece. Esse crente, eu fiz as contas. Nasceu de novo no Natal, partiu para o seu Natal. Eu fiz as contas. Quanto tempo é que eu tenho de crente? Sabe quanto tempo é que eu tenho de crente? 10 anos. Em 10 anos de crente, ele ficou na história. Tu podes ficar na história em pouco tempo de crente, se a tua filha de bons anos. E eu saí dali. Quer dizer, o título, claro, não é? Quer dizer, animado por aquilo que eu vi, mas desiludido por aquilo que eu não recebi. Apanho um táxi, porque já era tarde, entretanto, fui para a outra morada que era nos arredores de Londres. Cheguei lá, nem vou entrar em pormenores. Estava lá gente, houve o culto, e eu estive lá no culto, assisti ao culto, vim do lado desiludido, não vou entrar em pormenores.
Saí, fui até para Londres, ao centro de Londres, e eu tinha a terceira morada, de graça. A primeira morada foi a segunda foi. Eu já nem quero saber qual é a terceira morada. Eu nem vou tentar saber qual é a terceira morada. Se calhar era boa, não sei. Mas eu é que decidi. Não vou. Fui para o White Park, que é um parque central em Londres. Junta-se muita gente ao domingo. Crentes a pregarem a palavra de Deus em vários sítios, a pregarem dinamicamente a palavra de Deus. E eu vi lá um grupo de jovens, que eram para aí na volta de uns 30 ou 40, que estavam ali todos juntos e pregavam com uma vivacidade a palavra de Deus. Jovens entre os 16 e os 30 anos, não havia ali gente nem com menos de 16, certamente nem com mais de 30. Era tudo pessoal novo. E eu vi-os com dinamismo, com exemplo a pregar. Eu tinha um banco de tripé, subiam para cima, pregava com dinamismo, vinha para baixo, e cantavam, e depois subia o outro e pregava o outro. Fantástico! E eu estava ali, na periferia daquele grupo, e cheguei assim ao cantor e falou assim para ele: ei, desculpa lá, onde é que vocês se reúnem? Nós reunimos aqui na Oxford Street, que é a avenida principal de Londres, logo ali ao pé da Hyde Park. E disse assim: e a que horas é que é a reunião? E ele disse assim: já não temos. Foi de manhã. Era à tarde. E eu viu o meu desejo de vai ser para mim. Mas eu tenho uma coisa para si. Você vai a Oxford Street, lá mais à frente, no sítio tal, numa rua paralela, vai lá encontrar uma igreja. É uma igreja anglicana, mas você vai lá! E eu fui. Fala uma coisa. Todas as experiências mais maravilhosas. 1000 pessoas lá dentro a cantar o Amazing Grace e parecia que já estava no céu. Com as galerias todas cheias. Uma mensagem de um homem que deu uma mensagem sólida, sã, poderosa, fantástica. Fiquei sentado ao pé de um homem que tinha cerca de 90 anos, inglês. Foi uma bênção para mim, porque no intervalo começamos a falar e ele contou-me histórias das experiências cristãs do tempo da Segunda Guerra Mundial. Adquiram bons hábitos. Significa: não posso viver sem isto. Mesmo que tenha 3 moradas, aquela não dá, e já nem vou tentar a terceira, mas não consigo viver sem isso. Procurem os crentes, tentem encontrá-los, façam das tripas de coração e vão ver o que vai acontecer. Você abençoado. Na segunda-feira do dia a seguir, eu tive trabalho lá em Londres e à tarde fiquei livre depois do almoço. Fui para lá e pá, estava a chover, aquela chuvinha molinha, como eu estou, assim chamado. E eu, era assim, estava em vergonha. Cheguei lá, estava quase tudo vazio, mas vi um crente, sozinho, lá num daqueles de tripé, lá em cima, a pregar para 2 ou 3 pessoas que estavam ali. E eu disse: vou para lá fazer número. E fui para lá. E os 2 ou 3 eram islâmicos. E começaram a desafiá-lo. E eu ali, não dizia nada, só estava ali. Passado um bocado, chegou uma rapariga loira, também veio, também se juntou. E depois ele continuou a falar, eu não sabia, já não sei se chegou mais alguém, não chegou. Sei que chegou ao fim, ele parou, ficamos só eu e a rapariga. Olhou para nós os dois e vai assim: eu vejo que vocês são crentes só de olhar para a nossa cara. E depois ele virou-se para nós e vai: posso chegar alguma coisa nova para mim? E eu falei: não. E ela: eu também não. Querem comigo? Eu estou a fazer igual a mim. E eu também só olhar para ele e querer a criança. E sabe uma coisa? Eu disse: venham comigo. Vem uma reunião comigo. Seguem nós. E lá vamos nós. Entramos no metro. Enquanto o metro andava, ele estava sentado, sentou-se lá, evidentemente se podia sentar muita gente, mas ele sentou-se. Poxa, olha aqui, eu tinha cerca de 60 e tal. Poxa, olha aqui, impressionante. Porque depois vi que ele andava a escolher a vida. Saímos do metro, entramos por aquelas escadarias rolantes que ali do metro, são aqueles corredores, e enquanto íamos, ele saca da carteira, tinha uns autocolantes com versículos pequenos de vídeo. Um deles dizia assim: os olhos do Senhor estão em todo o lugar contemplando os que fazem o mal e os que fazem o bem. Aquele que segue o mal alcançará. Estava tudo cheio de placards convidativos ao sexo, com números de telefone, em cabines telefónicas, ao longo dos corredores das escadas rolantes que estão ali acima. E ele tinha uma destreza fantástica. Tirava aqueles autocolantes, onde estava o telefone e ele tim, 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 tim.
Eu estou mesmo a ver. O indivíduo que fosse lá ver, não sei o quê, sexo, não sei o que, não sei o que mais. Joga o telefone. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Chegamos já à igreja de Londres. O bairro mais rico de Londres. O bairro dos judeus. Entramos numa fila, que é um pequeno ano, chama-se assim, uma bola. Entramos numa fora do edifício principal, uma das instalações, self-service. Vocês já vão ver. Estamos no tabuleiro, comemos qualquer coisa, tu vais com não sei o quê, vais com coisa, eu fui com inglês. Fomos evangelizar para dentro das portas dos judeus do bairro. Eu nem pergunto se a gente queria ir, eu não queria ir. Toma lá e eu toma pronto. Sabem de uma coisa? Voltamos para o culto. Era a hora do culto. Voltamos. Ainda não tinha pensado que não era a minha meia hora. Faltavam minutos, não sei quantos. Mas faltavam uns bons minutos. E lá está quando nunca mais me esqueço do nome dele. Digo uma coisa. 10 anos missionário no Irão. Esteve 10 anos como missionário no Irão. E eu falar com os islâmicos. Eu disse que eu saiba de uma hora só. Mas ele também dá na boca. Porque vejo, como Jesus contou, só quando a gente chegar à praia vai contar a língua dele. Não passado. Quando a gente chegar lá, agora é que vamos ver quem é que se converteu ou não. Sabe uma coisa? E ele estava sentado, de uma coisa, sentado lá num banco no meio da sala, numa coxinha, sentado, sua esposa lá, ela livre. E aquilo impressionou, porque eu vi aquilo várias vezes. No método ia à Bíblia, ali, ia à Bíblia, mas uma coisa fora de normal. E até que as pessoas, a altura, perguntei, depois mais à frente, perguntei, você consegue dar a Bíblia? E ele vai assim para mim. E ele até me disse quantas vezes é a Bíblia por ano, não por ano. Mas era muito. Por ano. Às vezes, daquela maneira, tinha que ler várias vezes por ano. E ele disse, os islâmicos sabem igual por ano. Eu não posso fazer ninguém em relação a Bíblia. E eu vi, não é? Mas eu comecei a andar a ver. Aquilo que havia lá, aquilo era novo para mim. Estava a ver aquelas instalações. Tinha assim o púlpito, ao meio. Uma vitrina do lado direito, outra vitrina do lado esquerdo. Aqui tinha um livro. Eu cheguei lá, naquela vitrina, um livro aberto. E eu pus-me a olhar, a ver o que estava lá escrito. Uma dedicatória do Spurgeon, do Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos. A escrever a um crente, uma dedicatória do livro que eu estava a ler. Estava a ouvir. Eu estava assim a ver. Eu estava a ver um homem, chegou até muito por aqui, que era o pastor da igreja. Disse, deixa que vocês tenham entusiasmado a ver isso e tal. E eu, sim, e você conhece o Senhor? Sim, conheço, gosto muito do Senhor. Aí é, então vou negar comigo. Leva-me ali ao outro lado, havia uma porta lá para aquele lado, lá para trás. E eles chegam lá e dizem assim, eu sou apaixonado por Senhor. E eu procurei arranjar muitas coisas que ele deixou. E fiquei com muitos sermões dele, esboços de sermões, quando ele escrevia as notas, para depois pagar. Sim. Esta é minha, não vou lá, eu não leio muito. Papelzinho, já tínhamos nada e tal. E mostrou, e aqui, fazer um monte de histórias originais. E eu vi que eu estava ali assim, e eu virei assim, vai assim. Chegou uma máquina fotocopidora, deu lá um sermão, virou para o outro lado, toma lá, é para ti. Tenho lá em casa. Então não esqueça a mensagem do pastor. Pregou sobre Pedro, sobre esta técnica da igreja. No original, a pedra era uma pedra que se move facilmente. E Pedro, na vida dele, era uma pedra que se movia facilmente. Na vida dele, ele moveu facilmente aqui e ali. Nós temos de ser firmes. Nós não podemos ser crentes que nos movemos facilmente. Estou um alerta para vocês. No fim do culto, estávamos ali baixo, assim, mais crentes, estava lá um italiano. Nunca mais me esqueço do nome dele, chamado Lúcio. E a rapariga alemã, ela era alemã, não sei se disse a nacionalidade dela. Aquela rapariga, que também foi lá,
chamava-se Anete. Ela veio a Portugal depois, sabe? Depois de outra. Coisa curiosa. Entretanto, o Lúcio, que era italiano, estava lá em Londres, também era cadeira, ele disse assim, ele virou-se para mim, ele era americano, não sei se já disse que o missionário, o Tim McLean, era americano, estava lá em Londres, mas era americano. E ele virou-se para mim e vai assim, vocês também não vão fazer fazer? Não temos. Assim, então amanhã tinha convidados, veio jantar em minha casa. Então quem é que foi jantar a casa dele? Era eu e a mulher, era eu, a tal alemã, o Lúcio se trata, que era italiano, uma rapariga inglesa, pai dos seus 14, 15 anos, uma jovenzinha, adolescente, que era vizinha deles, e que os pais não eram crentes, eles davam a evangelizá-la, e ela até parece que já era crente. E um casal, bem mais velho, de 80 anos, de judeu, de americanos, um casal de americanos, que eram missionários no meio de judeu. Todos ali, fomos lá todos juntos. Não posso entrar nisso. Sei que a certa altura as nossas lágrimas correm. Privilégio. É aquela comunhão tão vital. Estou-vos a falar isto passado, não sei quantos anos. Porque não poucos. Não esqueci mais do Lúcio de Frato. Não esqueci mais da Ana. Não esqueci mais do Dino dele. Olha para ver. Eu não consigo viver. Percebe? Ok. Eu vou terminar, desculpem lá. Vou terminar, mas só mais um minuto ou dois, está bem? Esse de um minuto ou dois pode significar mais um bocadinho. Mas vocês vão ver que vai valer a pena. Então eu queria chamar a vossa atenção para este aspecto muito importante. Outra coisa muito importante. Jesus, quando ia à sinagoga, ele ia como uma pessoa normal. Você estava só no meio. Ele não ia lá para ensinar. É bastante. Muito importante. Eu quero chamar a vossa atenção por isto, porque nós, inclusivamente, temos vários pormenores que agora não vou entrar em detalhes, mas eu quero chamar a vossa atenção para isto, pelo seguinte, porque nós, inclusivamente, até vemos que aquela gente ficou toda muito admirada. Não é o filho de José o carpinteiro. Ou seja, ele que tinha o hábito de lá ir. Nunca ninguém tinha ouvido falar. Ele tinha o hábito de lá ir. Mas a maior parte das vezes que lá foi, nunca falou lá. Ninguém sabia como era ele a falar. Até que o Lúdico falou. Ou seja, muitas vezes ele falou lá. Sentado como um vulgar cidadão. A assistir. Eu quero dizer uma coisa. Antes de vocês falarem, ouçam o Depois há outra coisa que eu queria chamar a vossa atenção, que é o seguinte. Alguns, às vezes, acham que já sabem muito. Para não dizer que sabem tudo. E então acham que não precisam de vir ouvir a palavra de Deus, não precisam de vir aqui à sinagoga, entre aspas. Porque ninguém lhes vai ensinar, eles já são doutores. E como já são doutores, não precisam de ir ao culto. Eu já sei tudo. Até dizer mais, eu posso ler a Bíblia em casa, por outras palavras, até posso lá estudar a Bíblia sozinho em casa, não preciso de lá ir. Não é o que alguns dizem. Vamos fazer uma pergunta. Acham que havia algum mortal, ou algum dia haverá algum mortal que ensina alguma coisa às pessoas? Acham? E ele não diz. Será que havia algum mestre lá que lhe pudesse ensinar alguma coisa? E ele, o mestre dos mestres. E ele não ia na mesma. Quando vocês vierem ao culto, aprendam uma coisa, eu vou dizer aqui muita coisa, não vou dizer apenas assim. Aprendam que, antes de tudo, e primeiro de tudo, vocês não vêm para receber, vocês vêm para dar. Para dar a Deus o louvor, a adoração.
Disse a Jesus igual, quanto mais vocês precisam de mim. Vocês, eu também. Nós. Outra das razões porque as pessoas às vezes não vão. Sabe que há pessoas que às vezes já vieram aqui, talvez, digo eu, que eu não sei, vou dizer isto mas academicamente, não sei que existe isso em muitos lados. Também pode acontecer aqui. Se calhar alguns já vieram aqui e deixaram de vir. Digo eu, não sei. E por que será que alguns que vinham deixaram de vir? Eu já encontrei, na minha experiência, pessoas que iam e deixaram de vir. Sabem com que argumento? Não ponho lá os pés. Porquê? Porque há lá hipócritas. Nunca vi isso. E como há lá hipócritas, eu não vou. Sabem de uma coisa? Leiam comigo, por favor, em Mateus 6, 1. Mateus 6, 1. Diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, disse Jesus, para seres visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Quando depois deres esmola, não passaste tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Eles estavam lá. Os hipócritas nas sinagogas. Por isso há mais passagens. Mostra os hipócritas. Esta expressão hipócritas nas sinagogas, vocês vão encontrar lá aí. E Jesus tinha lá de pedir aonde? À sinagoga. Onde havia quê? Hipócritas. E eu não ia? Que conversa é essa que eu não vou lá porque ela é? Querem crescer no conhecimento de Jesus? Aprendam com ele. Exatamente. Eu sei que vocês também têm a vossa vida e eu não quero ajudar. Olha, só vou dizer mais uma. Tinha aqui tanta coisa. Só para dizer, os filhos e esse número. Vou pegar. Vocês não imaginam que perdem quando não vêm. As pessoas que não vieram cá hoje perderam. Já perderam. Podem ir contar. Não é nenhuma coisa. Mas quantas? Já perderam qualquer coisa. Mas não é uma coisa. Conhecem a história de Tomé? Jesus, um dia os discípulos estavam todos reunidos. Estavam lá todos, menos um. Tomé não estava lá. Eu não sei porque ele não estava lá. Se calhar tem uma razão justificada, eu não faço ideia. Mas com a razão justificada, sem a razão justificada, quando a gente não vai, quer ser. Quer ser. Porque no dia que ele não foi lá, aconteceu apenas isto. Jesus apareceu no meio dele. Depois de ter morrido, de ter ressuscitado. Já não ficou para Deus. E sabem o que é que ele perdeu? Não foi só a presença de Jesus. Foi a oportunidade de serviço. Porque quando nós somos ativos, intervenientes, participativos, não somos apenas meros espectadores, mas estamos empenhados, somos interessados. Dão-se oportunidades de serviço para nós podermos ser usados e sermos uma ajuda para outros. Jesus naquele dia disse simplesmente aos outros que Tomé perdeu. Assim como o Pai me enviou, também nos enviou a vós. Menos a mim. Notem o que aconteceu nesta sinagoga. Não é nesta, mas é noutra. Mas é a mesma coisa. Mas com Jesus, como era seu hábito, era sinagoga. Em Lucas capítulo 6, 2 capítulos à frente, nos versículos 6 a 10, e termino desta maneira. Lemos assim. Agora não digo mais. Acho que vocês não. Lucas 6, versículos 6 a 10, lemos assim. E aconteceu também outro sábado que entrou na sinagoga, não era seu hábito, e estava ensinando e havia ali um homem que tinha a mão direita mirada. E depois podemos continuar a ler, sabe o que aconteceu? Eu vou explicar. Já não leio mais, já chega. Ele devia ter a mão assim. Não mexe. Faz mais. Mas eu quero ser agora, não foi?
Sabe o que aconteceu para não terem na sinagoga? Alguns de vocês não fazem. Bem, e vocês vão começar a deixar de ter as mãos espirituais pegas, paralisadas e se tornar-se ativas. Noutro sítio na sinagoga, nós lemos assim. Notem, leiam só mais esta passagem. E agora é que eu vou mesmo, prometo que vou terminar. Capítulo 13 de Lucas, mais à frente. Versículos 10 a 13. Lemos assim. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Como era seu costume, não é? Versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia há 18 anos, e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Ou seja, era daquelas pessoas como a gente já viu por aí, que andam assim. Nunca viram pessoas andar assim. Aquilo mete-me impressão, mas há pessoas assim. Não conseguem endireitar-se, andam assim. Aquela mulher andava assim. Mas foi assim agora. Muitos de nós sabem como é que é no espiritualmente. Só veem as coisas da terra, só veem dinheiro, propriedades, casas, prazeres desta vida, só veem terra, só veem lixo. Porque aqui embaixo não há lixo. Quando a gente vai à sinagoga, habilitamos-nos a ficar assim. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado.